Será uma vez glória ao Senhor. Amém. Maravilha de Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, te adoramos, na beleza de tua santidade. Sabemos que a tua presença transborda de alegria. Sabemos, Senhor amado, que o coração quebrantado tem muito valor a tua presença. Sabemos, Senhor amado, como o coração te louva, Senhor. Meu Pai, a alegria desse do céu sobre a vida dos filhos. Estamos aqui na tua presença, eu creio com o coração alegre. Não há muita dificuldade, Senhor, mas vieram te louvar, vieram te adorar porque creio, Senhor. A esperança é o Senhor para a vida do teu povo. Te apresente teu filho para a de oração. Eu vou me São Michel, Senhor. Através do teu Santo Espírito de Deus, capacita teu filho. O importante é que neste momento ele suma, Senhor, e tu venha crescer. Hoje crescer. Cura teu filho, Senhor, através do teu Santo Espírito, através da tua palavra, para falar conosco, para ser dirigido nessa vida, para nos cobrar, para nos ensinar. Faz conforme a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Quando eu fiz que ele estuda a tua palavra, abençoa a vida dele, protege a vida dele, livra de todo laço do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, muito servo, o missionário Michel. Amém. Paz do Senhor, Jesus Cristo, amém. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 26, irmãos. Está escrito: e quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos, a pregação de hoje vai falar sim sobre missão, mas o foco central dessa pregação é: para fazer missão, irmãos, você tem que nascer de novo. Eita Jesus! Glória a Deus! Não tem como eu ir atrás de uma alma que eu não amo. E o Senhor, Ele vai falar da cruz. E essa cruz, irmãos, Ele vem dizer que Ele não vai, que você não vai carregar sozinho. Aleluia! No livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 26, aparece um personagem chamado Simão Cireneu. A Bíblia pouco fala deste homem. Simão Cireneu também aparece no livro de Mateus, no capítulo 27, versículo 32. Ali fala que ele foi constrangido, os soldados constrangiram esse homem para carregar aquela cruz. Ele aparece também no livro de Marcos, no capítulo 15, versículo 21, ali também ele foi constrangido. A palavra Cireneu, irmão, não é o sobrenome deste homem. Cireneu é uma cidade do Líbano, ali, uma cidade do Oriente Africano, entendeu? Essa palavra aparece no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 10, você pode encontrar no livro de Atos, quando o Espírito Santo começa a descer na igreja e alguns sirineus aparecem. Você encontra também o povo sirineu no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 6, alguns que confrontaram contra Estevão. Capítulo 6, versículo 9 de Atos. Então aqui aparece este homem. A Bíblia fala pouco a história desse homem. A Bíblia fala que esse homem tinha um filho chamado Alexandre,
E esse homem era de uma família. Alguns estudiosos dizem que este homem, ele estava ali à festa da Páscoa, como todo ano acontece em Israel, em Judá, em Jerusalém. E este homem foi participar dessa festa. Só que ele não conhecia este homem que estava indo sacrificar. Agora eu falo do contexto, voltando para Jesus. Jesus estava no Getsêmani e chegaram para prender Jesus. Jesus é levado ao Sinédrio. Ele é apresentado na casa do sacerdote Caifás. Ali estavam os escribas, os fariseus. E fizeram um breve julgamento para ele. E não conseguiram encontrar nenhuma prova para Jesus. O acusaram diversas vezes. Observação, Jesus fica em silêncio. Até que momento eles perguntam para Jesus: você é o Messias, o Jesus, o Cristo? Aleluia. E Jesus ele não fala de si. Jesus fala: vocês verão o Filho do Homem entre as nuvens. E ali eles rasgaram a sua roupa, dizendo que Jesus tinha blasfemado. E disseram: não temos mais nenhuma prova, além de que ele blasfemou em nossa cara. Levaram depois Jesus para Pilatos. Pilatos faz a pergunta para ele: você é o rei dos judeus? Jesus fala: tu o dizes. Jesus também tinha falado isso ao sacerdote: tu o dizes que eu sou o Messias. E a esposa de Pilatos teve um sonho falando que este era o justo, que não tocasse nele. Então ali Pilatos ficou com medo. E naquela época era costume de que saltar um preso. E estava Jesus e Barrabás condenado àquela cruz. Só que acontece o seguinte, irmãos. Nesta caminhada acontece algo inacreditável. Um certo homem, Simão, aparece. O que o Espírito Santo quer trazer com esse homem, Simão? Eu vim observando que este homem ele não queria carregar aquela cruz. Vamos simbolizar que esse Simão seja a igreja de hoje. Irmãos, verso 26. E quando iam levando, tomaram certo Simão. Obrigaram ele. Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E Jesus vai dizer para a gente o seguinte: quando você passa pela cruz, não é mais a sua vontade. O apóstolo Paulo disse: não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Aleluia a Deus. Aquele homem ele não queria carregar aquela cruz. Talvez ele estava ali com roupas, com os trajes, participar da festa da Páscoa. E aquele sangue daquele homem, irmãos, que morreu por nós, iria sujar suas vestes. Irmãos, ele carregou a cruz. Quando nós entramos no Evangelho de Cristo, você tem que dizer para Deus: Senhor, não é a minha vontade, mas é a sua, Senhor. O provérbio vai dizer que enganoso é o coração do homem. Ah, mas eu faço, é? Eu creio que nós aqui temos projetos, queremos fazer algumas coisas, queremos montar alguma coisa. Você perguntou para Jesus antes? Não, mas alguns dizem ainda que só o nosso pastor é Jesus Cristo. Realmente Ele é o nosso pastor.
mas ele deixou também um anjo da igreja para nos aconselhar. Você tem chegado com o pastor e falado: pastor, a minha situação é essa, é assim e é assim, o que o senhor acha? Você tem feito isso, irmão? Procurado um santo, uma pessoa que você vê na igreja, que se sente segura, para te ser um missionário, irmãos. Tem que nascer de novo. Este homem aí, ele não fez mais a vontade dele. Os soldados obrigaram este homem a carregar aquela cruz. Só que quando ele se aproxima da cruz, a cruz, irmão, ela é por isso que Jesus carrega com a gente, porque ela é estreita. Ele sentiu o peso da cruz. Irmão, Jesus estava muitos dias sem se alimentar direito. Na casa de Caifás, estavam dando tapa na cara dele, dizendo: adivinha quem foi que te deu tapa? Não é tu o Messias? Era só tapão na cara deste homem. Pedro estava assistindo isso. Depois de Pilatos manda logo chicotear esse homem. Ele foi cuspido, irmão. Você acha que Jesus passou por tudo isso para, preste atenção, para priorizar casa, carro? A prioridade é a salvação. Jesus não foi humilhado ali, irmão, para priorizar a enfermidade externa, de fora, mas a enfermidade de dentro do teu coração. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E ele sente o peso da cruz. Marcos, no capítulo 8, versículo 34, Jesus, ele poderia falar só para os discípulos, mas o texto fala assim: Jesus chamando os discípulos e as multidão, significa que Jesus queria falar para todo mundo. Ele diz: aquele que quer vir após mim. Ele está dizendo: aquele que quer entrar no céu. Negue a si mesmo. Verdade, Jesus. Ao que aconteceu com esse Simão aqui. Pegue a sua cruz. Glória a Deus. E siga-me. Glória. No versículo 35 de Marcos 8, ele vai falar, irmão, que aquele que fizer qualquer coisa para salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvar-se-á. Marcos 8,36, ele completa dizendo: porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro, irmão, e perder a sua alma. Glória a Deus. Esse homem, ele sente o peso da cruz. Mas observe aqui, tem um missionário aqui, é Jesus Cristo, irmão. A missão está aqui nessa passagem. O missionário aqui é Jesus Cristo. Ele morreu por mim e por você. Ele não veio passear aqui, irmão. Ele não veio tirar férias. Ele não veio saber, eu quero ver como é ser um ser humano. Ele veio morrer por mim e por ti. Já falaram para mim, irmão, foi Adão e Eva que pecaram. Eu nem tinha nascido. É culpa deles. Por que eu tenho que ser condenado? É culpa deles. Aí eu falei: é por isso que Jesus veio na cruz, para ti. Para te se livrar dessa culpa.
Santo és tu, Senhor. Então, primeiro, Oh, glória. ele obedece. Segundo ponto, ele carrega a cruz. Agora o terceiro, irmão. Observe que esse homem ouviu o soldado, foi. Sentiu o peso da cruz. Agora ele tem que caminhar. Não existe três caminhos. Não existe três caminhos, irmão. Não existe isso. Só existe dois caminhos. Não existe ficar em cima do muro. Não existe ali uma brecha para outro lugar. Só existe dois tipos de pessoa neste mundo. Preste atenção. Só existe dois tipos de pessoa. Ou os que estão na luz e os que estão nas trevas. Ou os que têm vida ou os que têm morte. Ou os que são filhos de Deus ou os que são filhos do diabo. Agora a pergunta, quem é você? Jesus, ele falou que a maioria das pessoas estão nas trevas. Onde ele falou isso? Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Entrai pela cruz. Porque larga é o caminho que conduz à perdição e muitos estão indo para este lugar. Deus está dizendo para nós, eu quero aumentar o número de missionários, mas é preciso você nascer de novo. Tu é mestre de Israel. Jesus falou para Nicodemos, e tu não sabe o que é nascer de novo? Irmão, Nicodemos conhecia de Bíblia, irmão. Ele conhecia o Antigo Testamento todinho. Como é isso, Jesus, que nascer de novo? Que negócio é esse? 1 Coríntios 5,17. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso é nascer de novo. Tem um caminho. Observe que nessa cruz, a maior parte que carregou essa cruz foi Jesus. Você vai carregar, mas ele está dizendo, ei, eu vou carregar contigo. Não desiste não. Eu estou aqui dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Este homem ele caminhou. Ele foi caminhando. Ele foi caminhando, irmãos. Estava pesada para este homem. Eu procurei depois se esse homem se converteu ao cristianismo. Eu não encontrei este homem no livro de Atos. Eu vi nomes parecidos. Mas depois dessa, irmão, se ele não se converter, ele ficou de frente com o Criador, irmão. Um homem cheio do Espírito Santo. E ele está aqui de frente contigo. Temos que se converter, irmão. Missão, irmãos. Nós temos que evangelizar. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E é umas mulheres, mãe, creio que a mãe de Jesus, Maria, elas choravam, viram aquele filho ali.
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o único Filho, unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A maior resposta que você crê em Jesus, irmão, preste atenção no que eu vou falar, que ama Jesus, que crê em Jesus, é quando você luta contra o pecado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. As suas atitudes, o seu caráter, quando você abre a boca, o seu comportamento, isso é crer, porque Jesus disse: aquele que me ama é o que obedece os meus mandamentos. E quando você reconhecer isso, você vai pegar essa palavra e vai guardar no seu coração. Eu tenho certeza que você vai ser um grande missionário. Glórias a ti, Senhor amado. Porque hoje em dia, irmãos, Faz a tua vontade na nossa vida. cadê o banner, tá? Olha aqui, ó. Olha aí como é a missão hoje em dia. Leia aí. Esse foi o tema do aniversário da igreja. Pregando, quer dizer, evangelizando, fazendo missão, pregando. Isso aí, irmão, foi uma revelação de Deus no coração do pastor. Pregando Jesus com meu. Irmãos, nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo. Temos que ser diferentes, temos que ser separados. Nós temos que ser a luz. Eles têm que ver Cristo em nós, irmão. Temos que evangelizar com o nosso testemunho. Essa é a maior missão, irmão. Aleluia, Deus. Obrigada pela tua presença neste lugar. Obrigado, Jesus, porque nos traz aqui. Nicodemos. Glória a Deus, Jesus. Santo é o Senhor Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus naquela cruz disse: Pai, está consumado. Está feito. Agora depende de mim e de você acreditar e pegar essa cruz, irmão. Carrega essa cruz. Carrega essa cruz. Nicodemos, ele disse: eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Ele não entendia, irmãos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aleluia, Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode fazer uma missão. Ah, mas irmão, mas eu vejo um monte dessas seitas aí, dessas igrejas aí na rua. Mas não é falando desse Jesus aqui. Esse Jesus aqui está precisando de nós, irmão. Aqui está falando da verdade. Ele precisa de nós. Aleluia, Deus. Glórias a ti.
Até aqui o Senhor mandou falar. Amém. Jesus, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Muitos vêm para a igreja, muitos até aceitam Jesus, mas são poucos que querem permanecer, poucos que querem carregar a cruz. Muitos vêm por promessas de mudar de vida, de mudar de situações. Uns vêm porque tem um ente querido doente, outros vêm por